ficaram sem proteção, então? Olá, boa noite. Olá, boa Boa noite. Olá. Boa noite. Boa tarde. Olá, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, verdade, gente. Ótima tarde. Muito obrigada, senhora ministra, por ter comparecido à minha carta que eu enviei diretamente para a senhora. É uma honra recebê-la aqui no nosso castelo, digamos assim, na nossa escola. O diretor quiser dar seguimento. seguimento. É uma honra estar aqui. E quanto às crianças, podem ficar tranquilos que há aurores que estão cuidando delas. Ah, muito obrigada. Não estão todos aqui. É algum de vocês fala um pouco alto, mas prosseguirei. Quem pediu pra te cuidar dele? Menino. Diretor, o senhor quer dar seguimento? Diretor Apolo. Pode ser. Bom, sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira reunião do professores aqui da academia, porque a gente, de fato, ainda não teve essa parada para conversar da academia em si, como tem coisas que estão, de fato, envolvendo vocês, nada mais justo do que vocês estarem presentes, darem a opinião de vocês e até mesmo entender algumas coisas de como as coisas vêm tomando formas aqui. E então, basicamente, eu irei pedir as opiniões de cada um dos professores e, por fim, vocês também quiserem dar as opiniões de vocês e os alinhamentos, e a gente tenta entender como ficariam algumas coisas e tentar resolver essa confusão que vem assolando esses alunos. Perfeito. Certo? Bom, um pouco antes de vocês chegarem, eu estava dizendo a eles que a reunião foi marcada assim às pressas, justamente para eu, de fato, entender o lado de cada um como professor e como eles estão sendo tratados pelos alunos. Então, é até bom que vocês entendam e vejam como que eles agem aqui e fora do colégio também. Então, eu vou pedir para que os professores que já deram aula podem dar as suas explicações de experiências em sala de aulas para nós. Alguém quer começar? Pode começar, Bonnie. Vai você, bom. Então, cara senhora ministra e seu ministro, digamos que já temos algumas semaninhas aí de aula e, como professora, eu andei me preocupando, porque tem algumas situações que também está acontecendo, não só com os alunos, mas também algumas situações que está acontecendo envolvendo o ministério também. Digamos que a gente escuta algumas questões de denúncias que são feitas de professores para o ministério, algumas questões que são levadas até o ministério, e, sinceramente, eu falo para os senhores que nós, professores, né, com a nossa experiência que temos aqui e tudo mais, o nosso tempo, alguns, né, têm mais tempo até do que eu, estamos nos sentindo altamente descredibilizados, pois dentro aqui, né, da nossa escola, existem duas cabeças também, né, que são os nossos diretores, e muitas situações não passam nem pelos diretores, já são levadas diretamente ao ministério, e muitas pessoas que trabalham lá, eles se param um tempo, se prestam um tempo para ouvir, nem sequer procuram se informar primeiro, ou pedir, né, alguma informação ali, levantar aquela questão. Tem muitos alunos aqui que são mal intencionados, por raiva de algum professor que toma bronca na aula, alguma coisa assim do tipo, eles só chegam lá e fazem denúncias, né? E muitas das vezes, com todo respeito, não sei se é de acordo de vocês, mas só o que a gente levantou aqui, não é questionado, não é perguntado, simplesmente só dão procedência à denúncia. Então, tem certas situações que até nós, como professores, os diretores também, estamos sendo totalmente descredibilizados. Esse é um dos pontos. Outras situações também, cara ministra, algumas coisas que acontecem dentro do ministério. Por exemplo, teve a audiência do professor Silas,
Ao momento que saímos de lá, eu, a professora Socorro e a professora Xuxa fomos, digamos que assim, duas alunas que estavam lá estavam de piadas. Ao a gente estar saindo, elas estavam questionando e falando alto com certos deboches. E eu acho que nós, na posição de professores, temos, sim, um respeito e uma credibilidade a ser seguida para com a nossa pessoa. Até porque, ó, estão aqui quase todo o corpo docente, ainda não é todo. Eu tenho certeza que se nós chegássemos a fazer uma greve ou algo assim do tipo, eu queria ver quem iria dar seguimento com as aulas aqui no Castelo. Eu tenho certeza que não teria pessoas capacitadas de última hora para poder fazer isso. Então, digamos que eu questionei para a sobrinha da senhorita Socorro. Como é o nome da sua sobrinha, querida? A senhora Socorro. Como é o nome da sua... Tiffany. A Tiffany. Eu questionei para ela foi até outros cargos e eles falaram que não podia fazer nada. Outra coisa também aconteceu com a professora Maxine. Ela teve lá, uma das Auroras também, a questionou e citou que ela não era autoridade nenhuma, nem no ministério, nem no castelo. Então, digamos que assim, a nossa autonomia, a nossa presença como professor, envolvendo todo o trabalho que fazemos, não apenas pelo castelo, né? Mas por toda a cidade de Wheatland, porque eu tenho certeza que tem pessoas hoje em dia formadas por conta dos professores, né? Que se não tivesse professores, não teria bruxos habilidosos igual existe no próprio ministério. Então, tem muitas questões, senhorita ministra, que está nos deixando muito desconfortáveis. Então, quando um professor é posto a esse título de não ser uma autoridade, eu acho que estamos apenas o quê? Sendo escravos para dar aula e depois é como se fosse algo descartável. É algo que está deixando a gente muito desconfortável. Né? Muitas questões não estão sendo vista, não estão sendo... Outra coisa também, assim, é uma questão da jurisdição de vocês também, só que, digamos que assim, muitas das vezes não foi levado em consideração quem são os professores. Na questão lá do professor Silas, que fomos até lá, eu falei com alguma pessoa, perguntando se a gente teria a possibilidade, até porque, digamos que a gente tem aquelas corujas com os olhos bem abertos para poder estar vendo algumas coisas diferentes e tudo mais. Teve pessoas que nem o mínimo fez para poder ir tirar essa dúvida. A gente pode liberar, são professores e tudo mais. Muita gente nem fez questão de ir perguntar, tirar essa dúvida diretamente com a ministra. Apenas uma, que a senhorita lá, que sempre ela veste rosa, eu esqueci o nome dela, que ela foi até a senhora e pediu autorização para nós. Então, digamos assim, senhorita ministra, que nós, como professores, estamos observando isso, que o Ministério tá assim, tá parecendo que não é um espaço legislativo, mas sim, com todo respeito, que não me levem a mal, é só um termo mesmo que a gente estamos colocando, no nosso ponto de vista, estamos passando para a senhora, para o senhor, para que vocês venham dar também a opinião de vocês, ou pontuar alguma coisa caso necessário, mas não está parecendo um ambiente legislativo. E, de uma certa forma, está parecendo um ambiente que leva em conta apenas mais as leis que vocês definiram. Perdão? Acho que você está querendo dizer que é um espaço ditatorial, na verdade. Eu ia falar isso, mas eu não ia utilizar esse termo para Você não estava que querendo caso usar não... esse termo. Exatamente, para não ofender ninguém, mas digamos que é exatamente isso, ministra. Então, digamos assim, que às vezes nós, como professores, chegamos lá para fazer alguma questão, alguma queixa, que já teve mais de uma queixa que fomos fazer, e não fomos ouvidos. E muito menos, assim, ter tido um tipo de credibilidade pelo fato de ser professor. É como se a nossa posição aqui, o nosso cargo que ocupamos aqui na academia de Wheatland, não tivesse valência nenhuma dentro do ministério. É claro que nós não somos cargos do ministério, não somos aurores, mas eu acho que somos um ponto bem importante dentro do condado inteiro no geral. Esse era um dos pontos. E o outro ponto, cara ministra, foi o caso que aconteceu também com... esse é o que eu tô, o resumão, assim, que eu analisei também, conversei com outros professores e estou passando para vocês. Só um ponto. Vamos discutir por pontos. Acredito que Tá, assim seja maravilha. um pouco mais plausível. Uhum. Eu queria só fazer uma... Alessandro, me perdoe Você? cortá-la, mas eu Vamos queria ver só fazer agora. uma observação. Em relação ao ponto que foi colocado de ser um sistema ditatorial. Se fosse um sistema ditatorial, nós não estaríamos aqui tentando resolver.
que é justamente o contrário. Viemos aqui para entender o ponto de vocês e, a partir disso, mudanças serem feitas. Maravilha, muito Então, obrigada, pode seu ministro. continuar. Sobre a continuação do ponto, Mas tenho é, plena realmente. capacidade de pensar que realmente vocês conseguem dar contas das situações que envolvem os alunos aqui. E no momento eu botei em xeque a legitimidade do poder de vocês, mas o que acontece na prática é outra coisa. Como o caso de professores que relatam coisas de aluno para nós, primeiramente, antes de tentar resolver entre vocês. Então, acredito que se é algo de tamanho conjunto de todos os professores aqui, então logo, uma situação não deveria ser passada ao Ministério se vocês conseguem resolvê-la. E isso é, no caso, daí vocês próprios tiram a determinação de vocês, a autoridade de vocês. Se eles pensam que eles podem desrespeitar vocês, que o Ministério que vai decidir o que acontece, então isso já está errado logo desde as regras iniciais daqui da academia. Eles devem temer uma detenção, eles devem temer a expulsão, os pais devem ser responsabilizados, porque há formas de você punir o aluno aqui e o responsável ser punido no Ministério. É toda uma guia de mão, é uma mão apoiando a outra. Sim, podemos pegar o exemplo do Sr. Silas, que o caso dele envolveu além dos muros aqui do castelo, das paredes do castelo. Tem a ver com patente de sobrenome. Então, por isso, o Ministério acabou tomando uma decisão em relação a isso. E, só para terminar, como eu sempre falei, pelo menos aos diretores, a Witch Academy, em relação ao Ministério e a Witch Academy, eles possuem autonomias. Então, no caso da Witch Academy, eles possuem total autonomia para agir de acordo com o que eles acham para punir os alunos. Agora, se for uma coisa que vai além dos muros do castelo, o Ministério passa a agir. Exatamente, senhor ministro. Só que assim, a ministra acabou de citar, mas isso foi um caso que ocorreu agora recentemente. E o que vem acontecendo essas questões de denúncias de professores sem nenhuma autonomia ou provas assim do tipo já vem acontecendo de antes, não é de agora. Então, no caso, essa situação que aconteceu com a professora Maxine de ir até lá foi um único caso, digamos. E foi uma decisão dela, é algo que ela se sentiu lesada de uma forma maior. As providências que foram tomadas pela academia foram tomadas, só que digamos que um aluno nesse nível do que aconteceu, do que vem fazendo de acordo com os professores, eu acho que é algo um pouco mais além, é uma pessoa que deve ser criminalizada. Até porque nós daqui da academia, senhores, não temos essa... Como é que eu posso... Eu não sei qual é a palavra exata. Talvez essa autonomia de punir num nível assim, né? Digamos que eu tenho certeza que o diretor Apolo está tomando algumas providências, até porque o ano iniciou agora. Existem algumas medidas aqui a ser tomadas que não foram ainda, porque está em fase de processo de iniciação de certas coisas para poder. E a professora, ela optou por estar indo até lá, mas foi uma opção dela. Eu, particularmente, aconteceu coisa daqui comigo que eu não optei para ir até o Ministério. Só que é algo que foi particular dela, ela se sentiu lesada além dos muros da escola, digamos assim, que mexeu com a integridade dela. Então, por isso que ela procurou lá, foi um caso discriminatório. Até o Ministério. Eu vou deixar o senhor Orfeu colocar um ponto, e aí eu novamente continuo o meu. Pode colocar, senhor Orfeu. Obrigado, senhorita ministra. Eu gostaria só de pedir licença para pedir o nome da senhorita que trouxe os pontos. Sou eu? A Bonnie. À vontade, querido. A Bonnie de... Bonnie Bennett. Senhorita Bennett, eu entendo. Eu falo, meu nome é Orfeu Fraganor, faço parte do Departamento de Leis e Execução, ao qual sou co-chefe. E eu entendo que parte do corpo docente da academia pode ter um pensamento de que o Ministério tem atitudes ditatoriais, assim como parte do Ministério, por vezes, tem pensamento de que os alunos não estão Obrigada sendo por bem seguir, instruídos viu, dentro da academia. Isso acontece porque, eu acho. infelizmente, a nossa ponte entre academia e ministério, de ambos os lados, como a ministra disse, por ser uma via de mão dupla. Isso acontece porque a ponte é formada pelos próprios alunos. Nós recebemos, sim, diversas denúncias sobre professores, sobre atividades dentro de sala, com professores, fora de professores, e nós
por vezes relevamos 90% de Nox todas as underline situações. Dries, obrigado Isso por acontece Muito seguir. obrigada, porque Nox. nós, como Tamo membros junto. do Ministério, temos a ciência de que, apesar de o Ministério também reger a academia como parte de sua segurança e garantia de direitos, nós temos de manter o zelo e o respeito pelas pessoas que aqui frequentam, assim como pelas pessoas que dirigem esse ambiente. No caso, o diretor e a diretora. Todas as situações envolvendo denúncias de alunos contra professores ou contra atividades dentro da escola, como foi o caso, por exemplo, da falácia sobre a palavra-chave do dormitório de Ofíris, nós resolvemos diretamente com os diretores. Por vezes isso não chega a vocês porque também entendemos que não há necessidade de comunicarmos vocês com um berrador ou com uma carta pedindo que venham ao Ministério para só sinalizarmos uma situação, quando podemos sinalizar diretamente a Apolo. O Apolo é prova viva disso, eu acredito que ele possa confirmar. Angui, Obrigada. obrigado por seguir. A Obrigada por academia seguir. para sinalizar que professores estavam sendo denunciados, que professores estavam tendo atividades consideradas ilegais em cidades trouxas, como execução de feitiços para mostrar a alunos, acontecendo naturalmente. Todas essas situações foram passadas ao Apolo e à diretora, para que não houvesse o contato com vocês e fosse entendido ou compreendido como algo discriminatório, por vezes humilhante, né, se fosse em frente, constrangedor se fosse em frente a outros alunos, para que a ação não chegasse a vocês dessa forma. Por isso, nós, como membros do Ministério, não tomamos partidos frente a denúncias de alunos, que por vezes são rasas, quanto a situações que aqui envolvem a academia. Eu entendo que muitas situações que envolvem externamente, elas vão, por vezes, terem outros partidos, como foi o caso do Sr. Silas, que também envolve uma questão de desrespeito, né? Uma questão de patenteação de nomes, uma questão para além da academia, como a senhorita ministra e o senhor ministro falaram abertamente. E quanto a isso, nós iremos, de fato, atuar em prol da garantia da segurança de ambos os lados, como o senhor Silas foi ouvido. No dia da ocorrência, o senhor Silas e a aluna foram chamados para uma audiência simples para explicar a situação, e não para um julgamento de fato. Por isso, a liberação de acesso ao tribunal foi tão dificultosa, porque inicialmente era para que ambos falassem abertamente sobre a situação, conversassem, fosse tentada uma tentativa de conciliação entre eles, mas que não houvesse a necessidade de inclusão de terceiros ou de um retrabalho terceiro. Mas a situação se estendeu para além disso. Bueno, é como julgamento. Perdão, senhor? A Socorro comentou que foi anunciado, inclusive dentro do próprio Ministério, como julgamento, não como audiência. Essa foi a palavra usada. Não, era somente uma audiência na qual estávamos todos conversados, mas se seguiu para algo além disso, e nós, como algo que não se enquadra como uma ditadura, né? Afinal, se fôssemos uma instituição ditatorial, nós também não teríamos liberado os acessos a outras pessoas, nós também não teríamos... E se fôssemos uma ditadura, o senhor Silas teria sido preso pelas palavras que deferiu contra o Ministério. Então eu tive o maior respeito e zelo pelos ataques. Se a senhorita estava presente lá, a senhorita ouviu perfeitamente. Eu acho que podemos nos acalmar nossos ânimos. Por gentileza, esse assunto já acabou e já foi finalizado. Eu acho que o problema que envolve o que a Bonnie e o moço ali do Departamento de Legislação está falando são o mesmo, o senhor Feu, né? São a mesma questão. Eu acho que o Ministério tem sua autonomia e a escola tem sua autonomia, e eu acho que ambos querem ser bem-vindos em ambos os lugares. A escola precisa ser bem-vinda, o membro docente dentro do Ministério, assim como a gente precisa receber sempre o Ministério bem. Só que o que tem se criado é um clima hostil, como a professora Bonnie falou, pelo desmerecimento dos professores. Por exemplo, eu não vou até o Ministério falar que uma tratadora de criaturas mágicas está passando informação incorreta, mesmo se houver, porque eu respeito que, de certa forma, todos vocês têm conhecimento suficiente para o cargo que estão exercendo. E isso deveria ser levado em consideração no viés do Ministério. O caso do Silas, como vocês falaram, foi um deles, mas já foi resolvido, como a própria ministra falou, mas eu acho que o que a Bonnie fala é um pouco mais a fundo, né? Eu acho Exatamente. Sobre a autoridade do diretor Apolo e sobre como os alunos, depois dos recentes ocorridos, mas foi resolvido, mas como os alunos têm lidado com essa situação.
É uma descredibilização dos professores, é uma desconsideração da autoridade do diretor Apolo, e de toda forma, mas é uma falta de informação sobre isso. Mas se os alunos se sentem na liberdade de procurar o ministério toda vez que tem um problema com o professor, de certa forma, eles estão sendo ouvidos, assim como vários outros falaram nas aulas, e professores estão aqui, que foram sim ouvidos e que levaram sim em consideração as informações que eles levaram, mesmo que fosse a via errada. Então, eu acho que esse tem sido o maior problema. Como a ministra falou, se era para ser uma via de mão dupla, eu acho que tem sido duas mãos se estapeando de um lado ao outro do rosto. Porque nenhum dos lados tem sido bem-vindo em lugar algum, nem o ministério tem sido bem-vindo na escola, nem os membros do corpo docente dentro do ministério, e nem as coisas têm andado conforme o esperado, visto que, de certa forma, a autoridade da nossa autoridade maior, que é o diretor Apolo, tem sido descredibilizada, enquanto a gente não vai no ministério descredibilizar a autoridade dos ministros, por exemplo. E nem de Posso nenhuma perguntar o patente lá de nome- dentro. Posso perguntar o nome da senhorita? Elizabeth, querido, Elizabeth Houghton. Elizabeth, eu acho que a gente entra numa contrapartida e mais uma vez a gente retorna para o início do meu discurso, porque em nenhum momento, pelo menos a que me vem ao conhecimento como chefe e acompanho os aurores, em nenhum momento eu vi algum professor ser descredibilizado Equivocado, ó. para além da situação do Silas, que envolve uma questão judicial, Senhor, organizacional, e enfim. senhor A Apolo, professora Xuxa foi a descredibilizada. professora Xuxa e a professora Maxine, ela foi A dita qual por momento? alguém de lá que ela não tinha autoridade. Pode falar, professora, acho melhor você Eu mesma explicar essa falo. situação. Não, eu já falei até pra ministra, ontem ela já tá parte do meu caso. E é isso, não tem muito o que falar não, mas ontem uma auror, né, estava numa de bruxo, uniformizada, ela se recusou a aceitar a minha denúncia e disse que não era um problema do ministério e também reiterou que eu não era uma figura de autoridade nem aqui na academia, muito menos no ministério ou na sociedade bruxa como um todo. Pronto, isso responde o senhor Não Apolo? responde. Apolo? Não sei o nome. Orfeu, perdão. Caso, eu peço até sua licença, ministro. Fale. Eu rogo a senhorita Maxine que converse diretamente com os senhores ministros, porque isso diz respeito a qualquer ordem ou direito que nós estamos estipulando frente ao ministério. Eu falo por mim, como chefe, que isso não é uma postura adequada a nenhum tipo de auror ou qualquer pessoa que seja. E volto à fala da senhorita de que estamos ouvindo os alunos. De fato, estamos ouvindo os alunos porque não somos ditadores para impedi-los de dizer. Mas volto a dizer que todas as vezes que eles falam, nós voltamos ao diretor e comunicamos imediatamente as situações. Se essas informações não são repassadas por vocês, isso não tange ao ministério. Nós não repassamos as informações para vocês porque entendemos que vocês estão com uma carga extremamente extensa de atividades das atividades acadêmicas e por isso, comunicando ao diretor, imaginamos que ele vá repassar isso para vocês em algum momento. Mas não quer dizer que porque estamos ouvindo, nós estamos agindo. Do contrário, vocês teriam sido intimados a depor ou nós abriríamos investigações e isso não acontece. Volto a dizer que, claro, a situação que ocorreu com a senhorita Maxine acredito que em particular, a única desse modo. E que a senhorita Maxine sinta-se à vontade de conversar particularmente com os ministros, se quiser chamar os diretores para que lhe acompanhem, será muito bem-vinda para que investiguem essa situação. E Não, eu já falei, querido, eu já No falei caso dessa ontem. situação, ela já foi resolvida. Agora, quanto o resto, como eu estava falando antes, eu volto ao início do meu discurso. A ponte, infelizmente, entre o Ministério e a academia e o Ministério, infelizmente, tem sido a nossa comunidade enquanto juvenil. E convenhamos, não é uma comunidade muito amável, muito palatável ou muito inteligente. O que nós observamos é que, com o depoimento de vocês, é que todas as situações de incômodo geradas da academia frente ao Ministério ocorreram por posturas inadequadas de crianças ou jovens adultos. Assim como todas as posturas, todos os pensamentos errôneos por parte do corpo docente da academia também se deram por atitudes infelizes das crianças. Nós estamos tendo crianças invadindo florestas proibidas e morrendo. Nós tivemos 2 casos de óbito frente a isso. Nós estamos tendo crianças dentro de cidades trouxas fazendo deveres de casa, com atividade
Wingardium Leviosa ou puxando vassouras na frente de trouxas, o que nos leva a essas cidades para investigações, principalmente num cenário delicado em que estamos tendo. Essas situações não chegam a vocês porque chegam ao diretor. Mas, Não, querido mas Orfeu, só deixando fiquei claro a confuso. informação de que as instruções são dadas dentro da escola. Exato, Enquanto e eu tenho dentro, certeza de que enquanto os dentro dos professores muros, chegam a nós vocês. somos, não é isso. Enquanto dentro dos muros, e eu creio que aqui é necessário flexibilidade, enquanto dentro dos muros, isso responde a nós. Se um aluno botar fogo no pátio, com certeza os professores vão se dirigir até lá. Mas fora dos muros da escola, os responsáveis legais deles são outros. Então, por mais que a gente instrua, Perfeitamente. se eu falo que Visgo do Diabo é perigoso e eles vão atrás com uma luz no meio de uma caverna em Anesburg, eu não tenho como professora, me responsabilizar por isso. E aí sim, é um papel do ministério fazer o que seja necessário, seja com o responsável legal, seja com o aluno, enfim. Eu acho que o critério da conversa não é só sobre isso. O critério da conversa eu acho que é um pouco sobre hierarquia e colocação. Onde a gente se coloca, onde a gente se põe, onde a gente se dá a devida importância. Né? Eu até comentei com alguns professores sobre a situação do Silas no Ministério ter sido muito chata, porque não necessariamente sobre a situação do Silas, como eu falei, eu particularmente entendo que era uma questão de patente, não tinha, mas o cunho da briga, né, que se tornou quando foi negado um direito, eu sei que não era o caso, né, mas quando anunciado como julgamento, foi negado o direito à defesa, foi questionada uma professora sobre o entendimento dela das leis, alegando que qualquer pessoa do ministério saberia mais das leis do que ela, e isso na frente de alunos, inclusive, que estavam presentes. Então, tudo isso e outras questões são questões que, via ou outra, descredibilizam os professores. Se eu sou uma aluna e eu vejo um outro aluno conversando com a Aurora e fazendo uma denúncia sobre um professor, eu subentendo que isso é a minha via de comunicação. Então, se a via tem sido os alunos, como eu falei, aqui no colégio, pelo menos todos os professores até então que eu conheço são muito bem ouvintes. Eles sabem ouvir, eles se mostram prontos a ouvir os alunos e repassar tudo à direção. Mas o Ministério não pode estar a prontos e a postos de ouvir e simplesmente não conseguir falar. Isso não nos cabe, como foi falado outras vezes para os próprios professores, isso não nos cabe, resolva na escola. Toda vez que um auror, que qualquer pessoa de qualquer departamento se faz ouvidos a isso, que dá a entender aos alunos que isso pode ser resolvido pela via do Ministério e não pela escola, é uma descredibilização, direta ou indiretamente. Sim. Só um momento. Senhor Só a situação deste caso da audiência. A Sim. senhorita Sousa foi avisada por uma Aurora, minha senhorita Lilian, que não haveriam advogados, isso antes da porta serem abertas para Sim. todos. Então, no caso, foi da parte de vocês a tentativa de descredibilizar o poder do Ministério, uma vez que já havíamos solicitado que não teriam esses O poderes lá primeiro a naquele fazer essa momento. descredibilização foi o Brand. É que, na verdade, querida, é o que eu falei. E aí, no Eu não sei caso, se foi ela um... entrou, e no caso ela entrou, e ela entrou questionando o porquê que ela não Sim. poderia, sendo que ela já havia sido É o orientada que eu que não falei poderia. para a Senhora senhorita ministra, mas quem que na foi- verdade Ou foi deixada com anunciado desdém como ou um uma julgamento. E como em todo julgamento, a parte tem direito à defesa. E aí depois eu entendi que era uma audiência e tudo mais. Mas enquanto anunciado quanto julgamento, o Silas sendo colocado em um pódio, diga-se de passagem, com vários holofotes na cara dele só pelo nome, entende-se que ele precisaria de uma defesa. Então Mas isso foi o que ele ficou claro teve a para mim oportunidade e de para falar. todas Isso as... não é uma Não, mas não é defesa? só A isso, questão, querido. meu senhor, boa noite. Eu sou a professora Chamaja Chica, que é pequenininha aqui na esquerda. A questão, senhor, é que o Silas, ele não estava pronto para se defender, porque ele deixou ao meu cargo. Eu entendi no momento inicial lá, quando eu cheguei, de que realmente vocês não queriam que houvesse uma defesa, vocês não queriam nem que houvesse uma certa plateia. Eu até entendo pelas limitações até espaciais, se é que o senhor me entende, de não caber tanta gente lá dentro. Só que, assim, de qualquer forma, eu era a pessoa responsável pela defesa do Silas naquele momento. Eu tinha desenvolvido toda a linha de defesa dele, o papel de defesa. Eu não sou uma pessoa leiga. Lá na hora, até um auror, ele virou pra mim e falou que aqueles termos eram trouxas. Eu, como professora, não ia de maneira alguma me referir a termos trouxas. Advogado, uma palavra que vem do latim, assim como todos os encantamentos que fazemos uso aqui. Não é uma palavra trouxa, certo? Você pode chamar de defensor, pode chamar da maneira como quiser, ou como adaptar a legislação daqui, mas
tem coisas que são óbvias, sabe? Ele tinha o direito a uma defesa, sabe? Ele tinha o direito a ter uma pessoa ali com ele, defendendo ele, não apenas a testemunha. E outra, limitação de testemunha, meus senhores. Os senhores não querem saber a verdade do caso? Por que os senhores limitam testemunhas? É incompreensível. A pessoa pode trazer Tá quantas induzindo testemunhas alguma ela coisa, quiser. senhorita? Sim, eu acho que as pessoas têm direito a uma defesa um pouco melhor. E eu Certo. acho que o Ministério deveria rever sua O legislação que atual cabe para ao isso. assunto é que tanto o senhor Silas quanto a outra parte receberam a carta onde estava escrito audiência. Então, desde o início, eles sabiam que não se teriam advogados. Então, logo, qualquer coisa que venha após isso é puro erro da parte que conduziu isso. Era uma Audiência de julgamento. audiência. Era uma audiência, senhorita. Audiência. Embora a senhorita ter feito o documento e todas as coisas, Qualquer infelizmente, conversa com uma autoridade pode e deve levar uma defesa legal. Exatamente. Onde está escrito isso, em perdão? qual código penal está escrito Isso não isso? está escrito e é justamente Desde o Bom, Conselho dos melhorarem a Bispos, não sei se vocês legislação. conhecem, né? Isso são determinações do próprio Ministério e não vamos melhorar. Exato. Eu acho que Então, não não querem ficou ser claro. chamados de ditatoriais? Não ficou claro. Não Eu acho... gostam de ser contrariados, somente o Ministério pode, somente o Ministério sabe. Gente, Nesse caso, sim. Só deixa de ser uma ditadura quando é algo que vocês querem, então? gente, Então, que vale a opinião vamos. dos professores. Não, quando não não é isso, está senhora aberta ao ministra. O que eu diálogo, vejo, o que eu vejo é o Estamos quê? aqui abertos ao diálogo. Uma O que mais senhorita, vocês ela querem? produziu os documentos e infelizmente não foi necessário, porque ela não foi convocada para isso. Então ela teve um trabalho, querendo ou não, à toa. E eu sinto isso, e eu peço desculpas por esse motivo. Mas desde o começo se tratava de uma audiência. Se a senhorita não sabia que era uma audiência e se preparou toda para um julgamento, o erro foi totalmente da Não, parte da veja, senhorita. uma audiência não tem problema, veja bem. Uma audiência, se meu fosse de Deus. conciliação do que quer que fosse aquela audiência, ou um julgamento, a pessoa, é isso que a gente está tentando explicar para vocês, a pessoa ainda tem direito a ter uma defesa. E quem quer que ela alegue, que defenda ela, compreende? E eu acho que é o que eu tô tentando fazer vocês entenderem é que aqui em Woodland não existe isso. Da onde vocês tiraram que eles têm direito a uma defesa? Certo. E aí, se eu lhe pergunto, Então você senhor nega ministro, que a o direito pessoa à liberdade. não tem direito a uma Todo mundo defesa, onde? Professores, temos Em que, deter, em que, Isso, em que então. determinação está isso? Em qual código penal está isso? Professores, Pode Vocês- perceber, minha senhora, ditadores- primeiramente, Gente, Código gente, Penal vamos dar tipifica seguimento ao que a gente As- chamou o deixa- Ministério para fazer, as por favor. acusações, Eu as acusações de difamações. Eu convoquei a senhora aqui, a senhora ministra e o senhor ministro. As Posso dar acusações seguimento? vão continuar. pessoas Que civilizadas que somos, acusações, por minha favor? senhora? Ninguém utiliza acusações aqui. Professores, Chamando de professores, por ditadura. favor, não, a professores. gente Eu acho falou que que as atitudes Exatamente, são concordo. compactuantes com atitudes É ditatoriais. dessa forma que vocês agem com os alunos? Professores. Quando eles Deve questionam ser, coisas? querida. Professores, com por favor. licença, com licença. Eu acho que eu tô junto com a senhorita que tá pedindo aos professores. Eu acho que a situação com o senhor Silas foi Algo que já mal passou. entendido exato, de todas as partes, tanto da acusação, quanto da defesa, quanto do Ministério. O Ministério se abriu para várias situações até onde pôde, e isso já é, por si só, um exemplo de que nós não estamos vivendo uma ditadura, até porque as coisas acabaram sendo mais conduzidas pelos envolvidos do que de fato pelo Ministério. E eu acho que a gente também não veio aqui para falar do problema do Sr. Silas. Não Nós convoquei viemos vocês falar aqui para isso também, não. Exato. Ai. Nós viemos falar aqui de uma situação que envolve a todos. Voltando antes desse assunto, e até para dar a fala para a senhorita Aurora ao meu lado também, Meu nós estávamos Deus. conversando sobre o papel de hierarquia e o espaço que estamos dando aos alunos e como eles estão usando isso contra nós. Só trazendo um ponto. Uma senhorita disse que nós estamos deixando que os alunos falassem, porque, claro, nós temos que deixar os alunos falarem, até para eles também não fazerem merda. Mas em nenhum momento a gente fala que vai investigar somente pelo Ministério, muito pelo contrário, a gente escuta e fala, olha, nós vamos conversar com o diretor, mas é importante que vocês lidem com isso dentro da academia, porque isso não diz respeito ao Ministério. Né? Então nós estamos nesse ponto, né? Podemos retomar essa situação. A senhorita Boni tinha um outro ponto para trazer também quanto ao Ministério. E a senhorita Aurora gostaria de falar aqui também. Pode falar, senhorita Aurora aí.
tarde a todos, me chamo Tiffany Halton, eu sou chefe de gabinete e, assim, sobre essa questão de respeito com todos os professores, eu vou deixar claro uma situação aqui, tá certo? Toda vez que algum professor chega lá para procurar alguma informação, para me repassar alguma coisa, eu sempre tento tratar essas pessoas com o máximo de respeito possível. E sim, já aconteceu casos de eu ver, né, a pessoa ser questionada, ser, digamos que de uma forma rebaixada, né, por se tratar de um professor. E realmente eu não concordo com essa parte, tá certo? A senhorita Boni, a senhorita Socorro, o senhor Silas, a senhorita Xuxa, que estavam, né, presentes, me informaram que alunos estavam debochando dele, tirando sarro da cara deles. Sim, E eu exato. realmente cheguei para conversar com esses alunos, repreendendo tais atitudes que eles estavam tomando, já que se tratam de pessoas que são, digamos assim, mais velhas que elas, né? Então, deve existir sim um respeito e a gente, enquanto ministério, tanto os chefes de gabinete, tanto os aurores devem repreender tais atitudes a serem tomadas, principalmente já que a gente está ali num prédio, né, que, como vocês falaram aqui, um prédio que se trata de leis, que se trata desses assuntos, então a gente tem sim que repreender tais atitudes, principalmente quando se tratam de crianças ou de estudantes que estudam aqui Certo. atualmente. Senhorita Tiffany Auror, me perdoe te interromper. Eu preciso dar uma aula agora, queridos ministros, mas eu queria só dar um adentro. Eu também aos meus queridos colegas professores. Bom, eu quero dar um ponto final na minha história. Estou muito triste do que foi acontecido e decidido, mas faz parte das regras do ministério. E isso a gente não pode ir além, queridos. Não pode. Se o ministério falou que não tem o direito à defesa, não tem direito à defesa e está tudo certo. Cabe a nós, sim, conversarmos entre nós e discutirmos sobre isso. Mas é a lei. Perdão, E Silas, não não tá podemos certo ir. não a pessoa não ter direito à Eu defesa, concordo, você me mas é a desculpa. lei. Entenda, Xuxa. É a Esse lei assunto vai deles. continuar Então, ou... nós Vai vamos continuar, contrários vai à lei. Preciso só terminar. continuar. Só Porque nós não terminar. devemos Vai continuar. ser contrários à lei. Acredito que ninguém fez a Eu leitura dos entendo códigos. que não tenha uma defesa numa audiência, Ai, então. gente, eu chamei para poder Mas conversar, não foi sobre é esse a lei assunto, do para ministério, pontualizar outras infelizmente, coisas. né? Pontual. Mas eu quero dar um ponto final nisso, e porque tenho que lecionar também. Então, os meus direitos já estão ali, já estão declarados pelo Ministério e tudo que ganhei e também perdi. Faz parte das leis que vocês decidiram propor. O que estamos falando aqui é também a confusão entre diretor, ministério e alunos. E o que podemos aqui arrumar, certamente, queridos, é que cada um tem que dar sua ordem, cada um tem que estar nas suas medidas colocações. O diretor tem sua função perante a academia e o ministério a sua, perante as legislação e tudo mais, coisas jurídicas do nosso mundo. Ponto. Eu estou assim, obviamente, eu agradeço muito aos meus colegas que me ajudaram. E eu também estou incrédulo conforme as leis. Mas as leis está escrito, entendeu, amigos, colegas? E eu não posso fazer, eu não tenho que fazer nada. E nós ficarmos discutindo o que está escrito e o que eu já perdi, que foi minha história, foi a minha vida. Ponto. Eu perdi. E está tudo certo. O que eu ganhei foi algo acadêmico para lecionar com os meus alunos. Estou me retirando, não preciso ouvir vocês. Senhor Silas. Obrigado. Sr. Silas, só Desculpa, um ministro. momento. Por gentileza. Como devemos Boa estar aula, parados quando o Silas. Gridelvaldo estava assim. Boa aula, querido. Qualquer sinal de autoridade devemos enfrentar sim. Sr. Silas, por gentileza, eu gostaria de Boni, falar com o querida, senhor. continue, senão vamos ficar aqui até Gente, por Gostaria de- favor, assim, 500 dias. senhorita, Obrigado. só um minutinho, professor. Senhora ministra, então, eu sou bem sincera, eu não tenho respeito todos, conforme nos respeitam também, mas digamos que tem coisas assim que, então,
viemos, como foi citado pelo o senhor ali, Orfeu, não existia essa ponte, a ponte seria os alunos. Por isso mesmo que eu, sendo apenas uma professora, não faço parte da direção da escola nem nada, solicitei a presença da ministra. Não foi, eu entendo a indignação dos meus amigos, é algo que a gente não pode tirar deles, mas não foi para falar sobre o que aconteceu já. Foi sobre para trazer a resolução para a nossa escola. Agora sim, senhorita ministra, com todo respeito, eu convoquei a senhora, nós recebemos todos aqui bem, né, educadamente, bem. Ninguém aqui ficou fazendo caras e bocas, igual alguns aí atrás que eu já vi levantando a sobrancelha, revirando os olhos, isso e aquilo outro. Então aqui não tem nenhuma A criança senhorita também. para estar com esse... Eu? Exatamente, a senhorita também fez isso. Eu fiz isso? Sim, senhora. Eu Sim, fiz isso? sim, exatamente. Não, eu acho que vocês estão. Não, eu acho que vocês estão me confundindo. Surpresa. Em nenhum momento. Bom, eu tenho como. Não, não precisa. O senhor está falando que eu estou mentindo. Não. Eu tenho como comprovar Uma leitura, tudo. né, menina? Eu tenho, não. Eu tenho como comprovar tudo, mas enfim. Deixa eu terminar de falar aqui, por favor, porque eu não interrompi, não interrompi ninguém. Apolo, Deixa a Bonnie acabar senhora fazendo Apolo, com sua favor, gente. licença, se as acusações permanecerem, eles irão dar conta da lei, certo? Estão Mas não foram indo, vocês que já é a acabaram de quarta vez acusar? que eu peço para Licença pararem de a falar todos. sobre isso e eles estão Licença a passando por todos. cima. Mas, querida, me Licença, responde uma todos. coisa. Senhor A gente Apolo, não pode entendi. debater sobre Caso, isso. caso isso aconteça Mas eu dentro acho da que é dessa que nesse escola, nesse tudo debate, bem? debate, senhorita, gente. vocês Eu estão com uma vou- visão. Vocês Perfeito. estão Ou peça voltando para a eles uma se acalmarem, discussão porque sobre- eles não pode estão falar entendendo contra o sonho. o Ministério, essa é Licença a a todos. pergunta. Então, você está falando contra o Eu Ministério. vou. Licença Paciência a não, todos. gente. Mas não foi eu que Vamos- não quis ouvir. vamos eu nos estava alinhar, aqui vamos nos ouvindo, alinhar. Eu fiz uma Senhora pergunta. Vocês que Apolo, cortaram a Deixa fala eu da falar. professora. Peço licença a todos. Cortaram e Peço ficou por isso licença a mesmo. todos. E a gente Peço aqui licença a é mal todos. educado. Ótimo. Peço licença a todos. Eu acho que essa conversa Aurores, fiquem em Se silêncio. me Eles nem estão permitem, deixando por o diretor favor. deles falarem, então respeito eles não têm. não é. Eu Bom, não sou deixa eu diretor de falar, deixa eu nada. falar aqui, Nico, rapidinho, porque isso aqui tá uma palhaçada. Uma palhaçada. Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro, que a reunião era uma coisa mais simples, não era para chegar nisso. Estou em um ponto extremamente que já está chegando uma falta de respeito gigante. de Falando ambos que eu os falei lados, que não eu de tava apenas revirando os um. olhos. Que bicho mentiroso, safado. Mas acredito que entendo os lados cada dos coisa ministros, que eu também entendo vejo, os lados né? dos professores. Mas, pelo amor de Deus, a gente não está aqui para ficar brigando, a gente não está aqui para, de certa forma, querer ficar atacando o outro. A gente sabe o que a gente fez e o que a gente não fez. Vamos conversar, porque o meu intuito da reunião era outro, não era para chegar nesse nível. Eu tive que gritar para poderem deixar eu falar, para que, de certa forma, conseguisse de alguma Não forma é a tentar Bonnie, organizar gente. Não é a Bonnie. Eu vou até pra cá pra não falar que sou eu. Me desmentir, né? Novamente. Os alunos estão Te acusar. na estação. Mas eu peço o mínimo de respeito. Bonnie? Oi. Aqui dentro do castelo, Os alunos assim, a estão esperando autoridade na é do estação. diretor, mas eles são ministros. A partir do momento que vocês Não faltam com terminou aqui respeito, ainda, querido. eles podem agir da melhor forma possível, que é a lei. É lei. Aqui dentro a voz é minha, obviamente, mas se vocês Meu estão Deus faltando do de céu, respeito com os ministério, né? ministros, eles estão no direito de agir com a lei, tá? Eu vou defender vocês da melhor forma possível, porque eu sou o diretor de vocês e eu Então estou tá aqui bom, queridos. para entender e para fazer o que é melhor. E sempre estar do lado de vocês. Mas o respeito é primordial. E multo também, né, diretor? Das duas partes. Sim, de ambos. Mas eu de verdade espero que o senhor nos defenda mesmo, pois não aconteceu isso aqui até o momento. Eu tenho uma preocupação muito grande, que é muito urgente e que parece cada vez ficar mais distante. Estamos dizendo que a ponte entre as duas maiores autoridades. Com conhecimento dos alunos, aqui não tem resolução. Rapidinho, só um minuto. Tchau. Estamos dizendo que a ponte entre as duas maiores autoridades mágicas de Wheatland será alunos de 15 a 21 anos de idade. As Não, de maiores fato nenhum. autoridades irão se comunicar, se entender, através de boatos. Senhor, Versões aumentadas ou reduzidas de alunos. Estabelecemos isso como o certo e continuamos discutindo a partir de então. Eu não estou prestando atenção a partir de então e acho que por isso conseguimos iniciar agora um diálogo que pelo menos entenda. As autoridades vão se encontrar, eu ainda estou por falar, as autoridades vão se encontrar para fazer coisas de autoridade.
quando for para trocar farpas, que façam jantares populares, façam jantares políticos, façam em suas casas, Vamos façam em seus conversar em outro gabinetes. momento. Definitivamente hoje não é um dia próprio para conversa. Eu fui Isso convocada aqui era aqui para para ser pelo tratar de menos liberação de autoridades. poderes. Não era nem sobre essa reunião, não era Apresentem-se nem como esse o tais. motivo. Senhorita Polo, ministra, eu só senhorita tenho uma última ministra. deixa. Senhorita- Alguns de seus professores estão abertamente criticando o Ministério e falando sobre a arte das trevas. Se isso permanecer, eu irei aqui e mandá-los para Azkaban. Eu tenho os nomes. Falando sobre artes das trevas. Ai, meu Deus. Senhor.